Bom, nós vamos em frente. Né? Eu devolvo a bola para o companheiro Paulo Lago para destacar a crítica que ganhou, a crítica feita pelo PCO, pelo Partido da Causa Operária, que ganhou repercussão, inclusive na imprensa capitalista, né? Setores, inclusive, também da imprensa capitalista, alguns setores, vendo a gravidade da situação, destacaram a nossa posição, que é, né, a nossa caracterização de que o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, está criando o crime de opinião. O que significa isso, Paulão? Então, Antônio Carlos, parece que nós estamos voltando para a Idade Média, né? Onde quem tivesse uma opinião diferente da Igreja Católica poderia ir para a fogueira, né? Agora não é exatamente a fogueira, mas tem cadeia aí, tem... Então, o companheiro Rui Costa Pimenta, que é presidente nacional do PCO, ele emitiu posições, pareceres aqui em nome do partido, nas redes sociais, e causou uma grande repercussão até, mesmo no campo da esquerda, e inclusive em jornais mesmo de direita, né? Ele colocou o seguinte: Alexandre de Moraes tenta criar o crime de opinião e refuta a tentativa de golpe. E aí a justiça, o Rui colocou, a justiça brasileira tenta, o Alexandre de Moraes, no caso, por consagrar crime de opinião e de pensamento. Ele expediu a opinião assim que foram indiciados lá o Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado. Aí a opinião que o Rui colocou, que deu destaque, ele falou o seguinte: depois do crime de opinião, alguns malucos agora querem consagrar o crime de pensamento. Se você se coloca contra, pode ser acusado das piores coisas. Ele escreveu na rede social X. Aí os jornais comentam: para a Pimenta, o crime de opinião, Alexandre de Moraes criou o crime de opinião, uma política de ditadura. Segundo ele, o crime real, o Rui falou, o crime real se caracteriza por um fato, por uma ação, não por pensar, por falar. Pensar, falar, discutir não é crime. Essa é a nossa opinião, a opinião do partido já tradicional tem debatido nesse sentido, né? E aí o texto que o Rui, voltando ao texto do Rui, é um crime intelectual. Os caras trocaram mensagem no aplicativo. Tudo bem que eles são idiotas. Você vai dar um golpe de Estado e você troca a mensagem no aplicativo? É uma loucura, né? Mas, enfim, eles não fizeram nada. Nem compraram armas, nada, né? E também em relação ao golpe, ele numa outra publicação, que também foi ressaltado pela imprensa burguesa, aí, ajudando a polemizar até, né? O Rui colocou o seguinte, sobre o golpe, sobre o falado, né, o anunciado e tão falado aí pela esquerda do golpe de Estado. O Rui falou o seguinte: os generais são golpistas, mas é preciso analisar a realidade. O Rui falou: nós não negamos que tivesse algum fundo de realidade, mas não aconteceu nada. O problema é o seguinte: o militar brasileiro é golpista. Para que servem as Forças Armadas brasileiras? Para dar golpe de Estado. Eles não fazem mais nada. Não há guerras em que participam. A fronteira amazônica, que muitos criticam por estar desprotegida, continua abandonada. De vez em quando eles são chamados para socorrer enchentes no Rio Grande do Sul. Mas é só isso. O Exército Brasileiro é o maior da América Latina, com quase 700 mil efetivos, e é o mais bem armado. Para que serve tudo isso? Perguntou o Rui. Contra quem eles vão lutar? A resposta é clara: é para dar golpe de Estado. Então, assim, concluindo, os militares estão sempre pensando em dar golpe de Estado. É a função deles, vamos dizer, porque já que eles não atuam em guerra e outras coisas. Mas entre pensar e fazer, pensar uma coisa, fazer outra. E também, para se dar o golpe de Estado, depende da concordância
de outros setores, né, ter um acordo mais amplo, como aconteceu em 2016, né, na famosa gravação do Romero Jucá com o Supremo, com tudo, né? Ali ficou bem claro como que é o golpe de Estado. Tinha apoio do parlamento, tinha apoio do vice-presidente, Michel Temer, tinha apoio do judiciário e tinha apoio das Forças Armadas e, principalmente, tinha autorização e apoio dos Estados Unidos, do imperialismo, né? Então, assim, o golpe de Estado não é da cabeça de uma pessoa só que vai dar lá o golpe de Estado. E outra, para dar golpe de Estado também tem que ter armas, tem que ter um preparo. É um conjunto, né? Agora, o cara só pensar em dar um golpe de Estado é um pensamento só, né? Não chega a caracterizar. Então, as posições que o Rui colocou foram muito interessantes, que ajudam a esclarecer toda essa confusão que tem na esquerda hoje em dia, que eles naquela ilusão de que tem que prender o Bolsonaro de qualquer jeito, eles acham que vai resolver a crise política prendendo o Bolsonaro, que é outra ilusão, eles abrem mão dos direitos, permite a atuação do judiciário sem respeitar o devido processo legal. Como aconteceu, por exemplo, na Lava Jato, no processo do Lula, não se respeitou também o devido processo legal, né? Houve toda uma quebra. E agora também, nesse processo aqui, tem uma série de irregularidades, sendo que a mais grave delas é que o próprio Alexandre de Moraes, ele é suposta vítima, né? Porque dizem que ia matá-lo. Ele é a vítima, ele é o acusador, ele é o ele é o juiz do processo. Então, assim, no direito, não só no Brasil, mas em todo o país mais civilizado do mundo, a vítima, ou o parente da vítima, ela não pode ser julgadora do processo, senão não é um julgamento equilibrado. Então, assim, todas essas colocações que o companheiro Rui fez foram muito interessantes e causou uma grande polêmica aí. Então, vamos seguir aqui com o nosso programa. Passo então para o companheiro Antônio Carlos. Eu destaco, eu vou usar em favor da tese do companheiro Rui, que o companheiro Paulão explicou, a declaração de um especialista em golpe, né? Não é, já não é a opinião do Rui, não é a opinião do Paulão ou do resumo do dia. É a opinião do Michel Temer, o cara que comandou um golpe e o golpe aconteceu. Então, veja só o que ele disse, né? O Temer disse o seguinte, que não vale dizer que houve tentativa, minimizou a questão do golpe. Diz o seguinte: o golpe só é para valer quando as Forças Armadas estão dispostas. Quer dizer, se o Temer falou, vou dizer a frase completa dele, inclusive: eu não vejo risco à democracia, porque, embora haja tentativas, como você mencionou, diante da colocação que ele ouviu, o fato é que não se levou adiante. E não se levou adiante porque não há clima no país. Alguns militares, disse ele, participaram do plano. Não foi a instituição como um todo, seja do Exército, Marinha e Aeronáutica. Não participaram como instituição, participaram como figuras, né? Então, ele explicou, né, que ele, inclusive, disse também que o 8 de janeiro ele comparou a uma manifestação, como nós. Nesse caso aqui, nós somos obrigados a concordar com o Temer, né? E olha que é alguém que sabe, porque ele deu um golpe de verdade, né? Golpe que agora muita gente esquece, né? Porque tem gente que participou do golpe com o Temer, que está no governo, que está no STF, né? Que era inclusive ministro do Temer e agora está julgando, né, supostamente pessoas por intenção de dar o golpe, né? Para terminar, eu destaco, né? Se fosse por pensar em golpe, né, por gostar de golpe, por planejar golpe, né, não teria vagas para tantos chefes militares, né, nos presídios brasileiros, né? Tamanho é a doutrina golpista das Forças Armadas, né? Enquanto instituição, que são, como bem explicou o companheiro Paulão, preparadas continuamente para darem o golpe, e assim o fazem, né? Como fizeram em 54, como participaram do golpe em 2016, como atuaram no golpe para impedir a participação de Lula nas eleições de 2018 e assim por diante.